Atitude Popular do Souza Júnior. Com apoio da AFBNB, Sintaf, Mova-se, o Show Advogados Associados, Sindicato dos Bancários, Sintufse, Sindipetro, Sintepave, Sindiconte, Simpós-Petro, Sindojus, a Dulce, SC Assessoria Contábil e Unicursos do Professor Júnior. Está no ar. Democracia no ar. Ao comando dela, a jornalista Marina Valente. Obrigada, Jonathan Neto. Bom dia a todo mundo que nos acompanha através da nossa página do Facebook, Democracia Participativa CE, que é a página do Movimento Democracia Participativa. Vocês estão aí curtindo, compartilhando e comentando, afinal de contas, também são comentaristas desse programa. Um cheiro grande também a todas as 27 páginas de Facebook do Movimento Social do Brasil inteiro que retransmitem o nosso programa, em especial ao pessoal do blog da Dilma, do nosso querido Daniel Pio Bezerra, ele que está aí batendo recordes de seguidores nas redes sociais e nos orgulhando bem muito. Um cheiro bem grande também a todo mundo que é das rádios retransmissoras, é das que tem esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais, as nossas 12 retransmissoras, em especial, é claro, ao conjunto de rádios do MST aqui no estado do Ceará, e também um cheiro bem grande a Deodato Ramalho e as suas retransmissoras. A gente começa o programa de hoje recebendo e já saudando ela, que deveria ser nossa entrevistada de ontem, mas porque foi entregar um pedido de impeachment aí para ver se a gente se livra daquilo que está posto, foi transferida para o programa de hoje Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT. Camarada, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Marina. É um prazer estar conversando com você e com toda essa rede cearense popular de comunicação. Parabéns, né, pelo programa. Saudar todas as entidades que formam essa rede e trazem uma alternativa para a comunicação popular. Saudar também aqui o querido Conin, presidente do PT do Ceará, que está junto com a gente nessa live, nessa entrevista. Marcelo Shoa, um prazer muito grande estar com você aqui, poder conversar. E também o Jonathan, que fez aí a abertura do programa. E saudar a todos que estão nos acompanhando e que vão participar desse bate-papo. Okay, vamos saudar ele, que é o presidente aqui estadual do Partido dos Trabalhadores, Antônio Filho, nosso querido Conin. Olá, Conin, quanto tempo, hein? Saudade de tudo. Marina. Como é que está a quarentena? Estamos aqui trabalhando muito em casa, colaborando, contribuindo com as orientações aqui do nosso governador, mas fazendo muita militância nas redes sociais. Me cumprimentar o Marcelo, o Jonathan, que está aí nos dando a retaguarda aí técnica, e, sobretudo, minha presidenta, querida amiga Gleisi Hoffmann. Sempre um prazer tê-la no Ceará, mesmo que virtualmente. Muito obrigado aí por acolher esse pedido de entrevista, desse canal tão importante para a esquerda e para os movimentos sociais aqui do Ceará. Saudar nosso comentarista de todas as quintas-feiras, que foi transferido para a sexta no lugar de Padre Armando, e que na quinta passada foi tirado de posse do pai dele. Mas, enfim, não tem jeito, né? Para Inocêncio Shoa, a gente tem que abrir as portas, Marcelo Shoa. Seja bem-vindo, ele que é representante aí da BJD aqui no nosso núcleo do Ceará. Tudo bom, Marcelo? Olá, Marina. Bom dia a todos que nos assistem na Atitude Popular. Ainda bem que vocês não me tiraram hoje, para mim é uma honra. Você sabe que se ele pedisse, você saía, né? Pois é, era o jeito. Eu respeito as patentes, sobretudo dos militantes mais antigos que calçaram ladrilho para a gente chegar até aqui. Mas é uma honra muito grande estar dividindo esse momento com o nosso presidente estadual, Conin, e com essa brava guerreira militante. Eu sou fã. Tenho aqui uma foto dela para mostrar, não sei se está aparecendo aqui. A minha presidenta Gleisi. Então, vamos lá, que está todo mundo ansioso para escutar o programa hoje. Isso mesmo. Só para explicar, eu estou brincando aqui, é porque no programa passado o pai dele, nosso querido juiz Inocêncio Shoa, substituiu o Marcelo, que a gente estava entrevistando, Carol Proner, né? E aí entrou Inocêncio Shoa, combatente contra a ditadura militar. Então, combatente contra a ditadura militar tem tapete vermelho nesse programa. Não tem jeito, é a brincadeira que eu fiz por causa disso. A Valquíria Viveiros dando bom dia, a Sônia Pedretti dando bom dia também para a gente, Susan Blum dizendo #democracia, #fora Bolsonaro, o Antônio Carlos de Freitas, ex-deputado, camarada petista também, e professor dizendo aqui,
Bom dia, camaradas, firmes na luta. A gente vai indo ainda, lendo os comentários dos nossos ouvintes conforme eles vão chegando. E eu vou começar, Gleise, claro, pelo fato de ontem, né, pedido de impeachment. Quero entender como é que foi o processo, inclusive essa compreensão, uma evolução na compreensão do pensamento do campo progressista para poder catucar essa onça, digamos assim, com vara curta nesse momento, tendo em vista se vocês conseguem enxergar uma mudança de cenário, né, político, para que a gente possa aí começar a puxar, encapar esse pedido de impeachment tão necessário para que a gente possa, inclusive, defender a vida no nosso país. Né? E eu quero começar agradecendo a BJD, viu, Marcelo? Porque a peça foi elaborada por advogados ligados à BJD e está sendo considerada uma das melhores peças que o Congresso recebeu até agora. Então, para a gente foi uma honra ter a BJD nesse processo, ter juristas ligados a ela, assinando a peça e elaborando essa peça, né? Então, o pedido de impeachment que nós apresentamos ontem, ele tem uma diferença dos demais que foram protocolados na Câmara até agora, e são mais de 30, porque ele é o primeiro pedido coletivo de impeachment, né? Os demais pedidos lá são de entidade, ou de pessoas, ou de parlamentares, mas não de um grupo grande e expressivo como foi o que foi apresentado ontem. Nós temos lá 7 partidos de oposição de esquerda que assinaram a peça, temos mais de 400 entidades representantes da sociedade civil brasileira, então isso é muito significativo, uma relação de juristas, né, importantes do Brasil, e a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, o Grupo Prerrogativas, o pessoal que milita, né, na defesa da democracia, no progressismo brasileiro, e várias aí autoridades, lideranças que assinaram. Então, foi uma construção coletiva e um entendimento coletivo que era chegado o momento de a gente pedir o início de um julgamento político do presidente da República, né? Porque nós já temos processos do julgamento criminal do Jair Bolsonaro. Por exemplo, no TSE, nós temos 4 ações judiciais que pedem a investigação da chapa de Bolsonaro e Mourão pela prática de crimes eleitorais, financiamento ilegal de campanha, Caixa 2, fake news, utilização ilegal da internet, e que o julgamento dessas ações e pelos crimes que estão ali tipificados tem como consequência a cassação da chapa, Bolsonaro e Mourão. Nós já temos notícia crime protocolada no Supremo Tribunal Federal. Já temos a segunda, fizemos uma, o Supremo não aceitou e fizemos essa segunda, no rastro do processo aberto pelo Procurador-Geral da República em relação ao que falou o Sérgio Moro. Aí aproveitamos já para pedir o indiciamento do Moro junto, né? Porque é tão criminoso quanto o Jair Bolsonaro. Mas nós reforçamos e pedimos a investigação de Jair Bolsonaro por crime comum, né? E faltava a gente abrir o processo no Congresso Nacional por crime de responsabilidade, que é um julgamento político. Aí vocês podem perguntar, mas tem as condições já para que Bolsonaro seja julgado? Já tem maioria? Não, as condições têm que ser construídas, mas elas só vão ser construídas a partir do momento em que a gente lança uma ofensiva. E quando você lança uma ofensiva que é coletiva, como essa que nós lançamos, nos dá condições de fazer uma articulação com mais força dentro do Congresso Nacional e também com outros setores da sociedade civil brasileira, ajudando a apurar esse processo, né? Porque, na realidade, o que nós gostaríamos, viu, Marina, e acredito que a BJD também, PT em todos os estados, era estar fazendo o enfrentamento a essa pandemia, salvando vidas, né, e tendo saída para a economia brasileira. E não foi por falta de ação que o PT deixou de fazer isso. O Partido dos Trabalhadores, desde o primeiro momento, apresentou várias propostas e projetos no âmbito do Congresso Nacional, na área de saúde, para ajudar o país a enfrentar a crise. Até porque nós somos governo, conhecemos o povo brasileiro, as dificuldades que tem, nós temos essa obrigação. E fizemos. Tanto que uma das medidas aliás, eu diria a única medida mais eficaz que Bolsonaro tomou, foi uma medida proposta pelas oposições, proposta pelo PT com o conjunto das oposições, que é a renda emergencial. Nós apresentamos o projeto, no início, que previa um salário mínimo por família.
O Bolsonaro queria dar R$200. Primeiro não queria, depois queria dar R$200. Brigamos no Congresso Nacional, conseguimos aprovar R$600. Ele demorou para sancionar, demorou para regulamentar, depois colocou tudo só para a Caixa Econômica pagar, causando filas, exigiu o CPF de filhos e dos menores, o que a lei não previa. Ele, então, dificultou. Mas essa ainda é a medida mais eficaz que tem o governo no enfrentamento à pandemia, porque dá minimamente condições para as pessoas que estão sem renda nenhuma de ter acesso à renda, mas deixou uma parcela da população para trás, né, que não conseguiu pagar a primeira parcela. Então, nós temos que lutar para que continue pagando. E um dos projetos que agora nós apresentamos na Câmara é de estender pelo menos para 1 ano, ou até o final do ano, essa renda, e não só os 3 meses que ele quer, porque a economia vai estar no chão, as pessoas precisam de dinheiro para se recuperar, né? Então, nós gostaríamos de estar fazendo isso, discutindo com o governo, nunca nos negamos a aprovar projetos do governo que eram para enfrentamento à pandemia, né? Aprovar o orçamento de guerra, aprovar o crédito de orçamento, nunca nos negamos. Se viesse projeto lá, qualquer que fosse, para melhorar e para proteger o povo, podia ser do Bolsonaro, da bancada de direita, nós sempre nos dispusemos a aprovar e a ajudar. O problema é que nós começamos a sentir nesse processo que o entrave para a saída do Brasil da crise, para a proteção do povo, não era a falta de proposta e a disposição da gente em encaminhar, era o próprio Bolsonaro. Ele é o epicentro da crise. Veja, uma pessoa que não tem capacidade administrativa, não tem capacidade política, aliás, não tem capacidade humana, porque não tem empatia, não consegue se colocar no lugar do outro para sentir a dor. Para ele morrer, 5 mil, 10 mil, 15 mil, tanto faz. Não, entendeu? Ele só dá a resposta. E daí? Sou Messias, mas não faço milagre. Sem nenhuma capacidade de solidariedade. Que, aliás, eu quero aproveitar o programa aqui e externar solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos. Nós já estamos com mais de 20 mil mortes. Nas últimas 24 horas, mais de 1.100. O Brasil é hoje o primeiro país em mortes por Covid, mortes diárias. É triste a gente estar nesse ranking, né? Então, eu quero me solidarizar, porque perder uma pessoa, né, da família, no estado desse, você não pode velar a pessoa, você não pode nem chorar o seu morto num velório, é muito triste o que nós estamos passando. Então, ele é essa pessoa que desconsidera isso. Briga com todo mundo, né? Briga com os governadores, o Conin vai falar aí qual é o enfrentamento dele com o governador Camilo. Não só com o Camilo, com todos. Ele brigou com todos os governadores, põe a culpa nos governadores pelo problema econômico, que é dele, inclusive. Problema dele, né? Briga com o prefeito, briga com o médico, briga com o cientista, ele briga com todo mundo, né? E não protege o povo. Então, ele é o epicentro. Por isso que a gente resolveu também fazer uma ofensiva para uma saída política. Com o Bolsonaro, nós não vamos conseguir vencer e debelar a crise e reconstruir o Brasil. Por isso que a gente fez essa articulação do impeachment e está firme na posição de que ele tem que sair. Ok, a gente tem aqui o Antônio Carlos de Freitas dizendo todos e a todos na luta contra o fascismo, a Zaneide Alves dizendo bom dia, Gleise, sua linda. O Souza Júnior está dizendo bom dia, bem-vindos à Rádio Atitude Popular, é o programa Democracia no Ar, combatente dirigente do PT, Gleise Hoffmann, Antônio Filho, nosso amigo Conin. Creio que a pergunta do programa é como a esquerda pode vencer o fascismo. Já começa a ser respondida com a entrega ontem do pedido de impeachment feito por mais de 400 entidades e 7 partidos de oposição, liderados pelo Partido dos Trabalhadores. A gente tem aqui a Kaline Garcês dizendo bom dia, assalamu aleikum. Gente, vocês são meu orgulho. Beijo grande, cara. Temos que falar aí sobre a questão da pandemia, né? Na questão aí dos campos de refugiados nesse mundo, para a gente saber como é que estão as coisas. Vamos marcar uma entrevista. A gente tem também o Gabriel Nascimento dizendo fora Bolsonaro, a Rose de Lourdes Azevedo dos Santos dizendo também hashtag fora Bolsonaro, assim como o José Cunha. A Rosane Franco diz, se unindo, será possível que mesmo diante do caos as pessoas só pensam em rixas pessoais? A Susan Blum diz, desejo de muita força a todos vocês, cuidem-se, estamos todos juntos para derrubar essa família. Não liguem para os comentários de ódio, somos o amor vencerá o ódio. Não, eles ficam aqui dando audiência, vê que eles vão aprendendo os negócios aqui enquanto a gente vai falando. A Michelle Meire diz, bom dia, Bolsonaro, é um criminoso, tem que sair logo. A Rose de Lourdes diz, dos Santos, a minha enorme admiração à aguerrida deputada Gleise. Gustavo Guerreiro
nosso querido pessoal do Sebra Paz, aí na luta pela paz mundial, dizendo excelente programa, os desafios que se impõem à derrota do fascismo, faceta política, ser a mesa do neoliberalismo, requer repensar não só as estratégias de atuação política, mas o próprio sistema político como um todo. Mais do que nunca é preciso envolver os trabalhadores e as forças populares. Aline Oliveira, por falar lindo da assessora de imprensa do MST aqui no nosso estado, dizendo bom dia, companheiros e companheiras. A Michele Meire dizendo como estão articulações da esquerda pelo impeachment no Congresso. Ontem, quais partidos foram protocolar? A Verônica Nascimento diz, bom dia, Gleise e todos os presentes. Ciro, na sua frente, continua destilando sua raiva ao que ele chama de lulapetismo. Contraproduz nesse momento, como fez no segundo turno, ao contrário de Boulos, Manu e todos os democratas que entenderam que o momento era muito mais importante de qualquer diferença. No entanto, penso que a esquerda precisa melhorar seu radar para detectar oportunidade de somar forças. Dito isso, contratem o Felipe Neto para fazer marketing dessa frente progressista. Ok. A Michele Meire diz, presidente Conin forte na luta. Aí a gente tem a Verônica Nascimento dando fora Bolsonaro, impeachment, assim como a Aline Oliveira, a Verônica Nascimento dizendo, Gleise, admiro, manda florzinha para você, bandeirinhas do Brasil. O João Cláudio Fontinelles, o Lucas Kraus diz, bom dia, dignidade a todos. O José Cláudio Fontes pedindo impeachment. A Odália Araújo dizendo, bom dia, Gleise. A Neuza de Lima dizendo, bom dia, cara que está ganhando salário de capitão, agora de presidente, coitado de quem votou nele, fora Bolsonaro. O pessoal criou já uma página pedindo para a gente visitar o Movimento Cidadão Fora Bolsonaro, João Cláudio Fontinelles, o Antônio de Carlos dizendo abaixo ao capitalismo, o Rubilan Gonçalves dizendo Moro e Bolsonaro são as mesmas pessoas, várias pessoas mandando figurinha, a Cláudia Sampaio dizendo abraços de Berlim, o que falta para impressionar o Maia é para enfrentar o impeachment. O Antônio Carlos diz taxar as grandes fortunas, um programa anticapitalista. Tem mais comentários, eu vou ler daqui a pouco. Vou ouvir Conin. Conin, realmente, a gente está navegando ainda em águas mais tranquilas do que o resto do país, porque a gente tem governadores com juízo, né? Governadores com juízo, como o Fábio Dino, como o nosso Camilo, que, de certa forma, estão segurando o tranco, não é, das governanças desse governo no que diz respeito à questão do combate ao coronavírus. Mas não é fácil, né? Não é fácil porque ele realmente odeia o Nordeste, odeia os nordestinos, só não percebe quem não quer. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do impeachment, a importância disso e também a nossa luta aqui, enquanto nordestinos, na defesa aí dos interesses do nosso povo nesse momento. De fato, Marina, eu quero destacar aqui a atuação firme, decidida, competente do governador Camilo Santana no enfrentamento da pandemia aqui no Ceará. Apesar dos contratempos e obstáculos, Gleise, causados pelo próprio governo federal. O Ceará teve confiscado respiradores pelo Ministério da Saúde, que o governo já tinha adquirido, já tinha pago, e eles não deixaram entregar. O governo do estado teve que entrar na justiça, conseguir uma medida judicial para receber respiradores para poder implantar mais UTIs aqui no estado. O governador decretou isolamento social e o governo federal faz um decreto, né, Marcelo, querendo liberar outros setores, barbearias, manicures, quando, na verdade, ele fez isso para distrair o veto que ia impor a extensão do auxílio emergencial para barbeiros e manicures, e o governador teve que orientar os salões, as barbearias, a aguentarem mais um pouco nesse período de isolamento social. Então, apesar de tudo isso, o governador Camilo tem tido uma atuação muito firme, tanto do ponto de vista da estruturação da rede de saúde do Estado. Aqui, 2 hospitais privados que estavam desativados foram requisitados, foram novamente colocados para funcionar, para cuidar exclusivamente dos casos de coronavírus no Estado. O Hospital Batista, o Leonardo da Vinci. Várias unidades hospitalares aqui em Fortaleza e no interior tiveram novas UTIs. A todo instante, o governador está implantando novas UTIs na capital e no interior. Conseguiu trazer da China, numa primeira remessa, 90 toneladas de equipamentos, insumos para combater o corona aqui no Ceará. Numa segunda remessa, trouxe mais 100 toneladas de
equipamentos, conseguiu fazer essas aquisições e vem tomando um conjunto de medidas sociais, de solidariedade, apoio ao povo mais pobre do Ceará para contribuir com o isolamento social. Porque nós defendemos o isolamento social, mas não queremos que as pessoas fiquem em casa passando fome, passando necessidade. O isolamento social, mais do que uma obrigação nesse momento, ele é um direito subjetivo, não é, Marcelo? É um direito fundamental, um direito de defesa à vida e, portanto, as pessoas têm que ficar em casa, mas sem passar fome, sem ter a sua energia cortada, sem ter a sua água cortada, com a renda mínima, com gás de cozinha para poder cozinhar todos os dias. Então, nesse sentido, o governador tomou medidas importantes. Ele adquiriu, Gleis, aqui no Ceará, 245 mil botijões de gás de cozinha, distribuiu com as famílias mais pobres, está pagando, liberando a conta de água das famílias mais pobres aqui do Ceará, são 338 mil famílias beneficiadas, está pagando a conta de energia de 534 mil famílias, liberou uma ajuda financeira de R$ 80, um vale alimentação para os alunos da rede estadual, criou um auxílio e um seguro para os profissionais de saúde, lançou um edital de R$ 1 milhão para a cultura, enfim, um conjunto de iniciativas, além de iniciativas na área da produção, voltada para as empresas, pequenas e médias empresas, um conjunto de iniciativas que o governo adotou, apesar do Bolsonaro dificultar tanta ação. Essa medida aí de ajuda aos estados só saiu por conta, Gleis, da ação da bancada do PT, do Congresso Nacional. Ontem que foi feita a reunião e esse recurso ainda não foi liberado, o Bolsonaro ainda querendo apresentar condicionalidades para liberar esse recurso para os estados. Então, Marina, essa é uma síntese de como nós estamos enfrentando a pandemia no Ceará e nós do PT estamos mobilizando a nossa militância em cada bairro, em cada comunidade, em cada cidade do interior, aqui em Fortaleza, para desenvolver, para trabalhar, mesmo que de forma virtual, a solidariedade entre iguais, aquela solidariedade que mobiliza, aquela solidariedade que conscientiza, aquela solidariedade que organiza. Acreditamos que o Brasil é maior do que a pandemia, o Brasil é maior que o Bolsonaro e nós vamos vencer e vamos atravessar essa encruzilhada para construir um novo. E a gente tem a Maria de Fátima de Paula dizendo parabéns à democracia no ar, excelente a escolha da bancada para o debate, presidenta Gleisi, orgulho a todos nós, mulheres petistas, e o presidente Coninho, Marcelo Shoa também, são quadros petistas muito importantes. O João Cláudio Fontes dizendo abraço e força do coletivo Alvorada de BH, cheiro grande para todo mundo em Minas. O José Hernani Gouveia diz, bom dia, meus esquerdopatas queridos. Olá, Vermelhucho, tudo bem? Como é que você vai? A Socorro Marques de Có, Ceará, dando bom dia, companheiros. Tudo Roberto Nogueira, liderança bancária, nossa aqui, comunista, dizendo a esquerda sozinha não conseguirá vencer o fascismo. A história já mostrou que é preciso construir uma frente política ampla para derrotar o fascismo, capitaneado por Bolsonaro. A Ana Angélica Aquino, outra camarada aqui do Partido Comunista do Brasil, dizendo bom dia aos camaradas, parabéns à querida Nina Valente, que conduz com maestria essa live. Obrigada pelo carinho. A Rosane Franco dizendo Maia não começa o impeachment por cumplicidade com esse desgoverno, ou está com medo da delação da Odebrecht e de perder o mandato. A Valquíria Viveiro diz a formiga com muito ódio da cigarra votou no inseticida e morreram todos, até o grilo que votou nulo. O Evandro Araújo Paiva diz estamos votando para defender a democracia em Paulo Afonso, Bahia, cheiro grande para os baianos que nos acompanham. Silvio Print diz, bom dia, democracia participativa, bom dia, Marina e convidados, e bom dia a todos. Marina, gostaria de fazer uma pergunta para a presidenta Gleisi Hoffmann. Você não mandou a pergunta, cadê a pergunta, Silvio? O Socorro Marques diz, nossa sorte aqui no Ceará é que nosso governador é um cabra retado e corajoso e tem feito muito pelos cearenses. Vanessa Canuto, jornalista Vanessa Canuto, dizendo eu ainda me sinto com sentimento de impunidade sobre as ações maldosas e desumanas de Bolsonaro e seus aliados. Até quando essa impunidade? Temos força para levar para frente esse impeachment? O Diego Monte diz parabéns ao nosso presidente Coninho, ele fala de Ceará. A gente tem mais alguns comentários, eu vou ler depois, mas passando já para o nosso querido Marcelo Shoa tecer seus comentários. Marcelo, inclusive,
A gente vem repetindo isso, né, Marcelo? Nós temos um presidente que devia ser julgado, na verdade, por crimes contra a humanidade, né? O impeachment é uma das parcelas do que ele tem que responder, aquilo que ele comete, porque ele pede para as pessoas se submeterem e sujeitarem à morte. Isso, para mim, é crime contra a humanidade, tendo em vista que a gente está falando de uma pandemia. Mas queria que você tecesse alguns comentários jurídicos sobre esse pedido que foi feito ontem. Marina, e eu tenho a honra de ter subscrito tanto a representação para o Tribunal Penal Internacional, como também o impeachment de ontem, aqui do Ceará. Tanto eu como o presidente da Gleida. O Inocêncio Uchoa, esse que poderia ter me desbancado aqui da presença hoje, pela patente. Aqui no Ceará, a gente tem uma visão meio ortodoxa com essa história do cumprimento do direito, sabe, presidente Conin, presidente da Gleida? Desde o princípio deste governo, deste mandato, que a gente observa descumprimento de crime de responsabilidade pelo presidente da República. Mas houve, né, na BJD, ao mesmo tempo que todo esse processo de discussão sobre a conveniência da apresentação do processo de impeachment, um debate de fundo muito importante, porque há pouco tempo o presidente Lula disse uma coisa, até num certo tom de autocrítica, de que nós fomos muito republicanos sempre, e essa coisa realmente é verdade. Nós somos tão republicanos que, mesmo a eleição presidencial passada tendo sido fraudes, né, a começar pelo fato do presidente que as pessoas queriam votar no candidato não pode ter sido candidato, até o uso das fake news, até agora a verificação de que a Polícia Federal foi utilizada para facilitar a candidatura desde que foi eleito. Mesmo com isso tudo, a gente leva às últimas consequências essa ideia de que o desejo do povo tem que ser mantido, que o presidente foi eleito, que ele tem que terminar o mandato dele. Entretanto, presidente Gleisi, este presidente, ele, de todos os incisos do artigo 85 da Constituição, que fala de crime de responsabilidade, ele reiteradamente vem descumprindo todos, né? E aí chega numa situação em que ele está pedindo que seja apresentado um pedido de impeachment contra si, porque isso que o presidente Conin colocou é apenas a gota, é o fim da picada, né? A gota d'água. O presidente ontem, por exemplo, disse: eu tenho uma adoração pela liberdade mais do que a vida, quer dizer, circulem e morram. O mercado é mais importante do que a vida das pessoas. Então, se isto não for descumprir a Constituição com relação à probidade que ele tem que prestar ao cargo, ao cumprimento das leis, ao cumprimento das regras, à saúde da população, evitar o risco, isso aí não tem mais justificativo para a manutenção desta figura na presidência da República, que não respeita os objetivos, as prescrições básicas para a permanência no seu cargo. Isso sem falar dos crimes comuns, que também são muitos, e que estão elencados aí em várias outras peças, em representações na Procuradoria da República, nessa denúncia que foi feita ao Tribunal Penal Internacional. Então, assim, eu não quero me alongar, porque, claro, eu também estou aqui para escutar, mas eu queria já antecipar para a senhora, dentro dessa perspectiva de que aqui no Ceará nós somos mais ortodoxos com relação ao cumprimento do direito, que a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados, possui um código ético, né, um código parlamentar, em que diz que o deputado tem que também cumprir a Constituição Federal. Então, assim, o presidente Rodrigo Maia, ele tem a obrigação legal de receber esse pedido de impeachment. Se o pedido vai ser votado, recebido pela Câmara na votação do plenário, isso é outra discussão. Agora, ele não pode simplesmente sentar em cima do processo e fazer de conta que mais de 400 entidades da organização da sociedade civil não estão, nesse momento, levando de forma fundamentada uma matéria que precisa ser, de fato, compreendida e avaliada pela Câmara dos Deputados. Nós não podemos deixar que aconteça aquilo que vem acontecendo, que é um faz de conta que esse presidente não está cometendo ilícito. Na verdade, nós temos uma delinquência reiterada deste presidente que não tem a menor condição de governar o Brasil, quanto mais, presidente Gleisi, quanto mais presidente Conin Marina, quanto mais de, eventualmente, passar da pandemia, o que vai ser um sufoco muito grande, que as pessoas realmente estão sofrendo a perda dos seus familiares, a morte, quanto mais retirar de uma crise econômica severa
que vai se alastrar sobre o Brasil. Este presidente não tem a menor condição de permanecer à frente da presidência um dia mais. Aí você me pergunta, mas vai entrar o Mourão? Vai entrar o Mourão, não tem jeito. Mas é a ordem que tem que ser. Sair esse presidente é aquela coisa, tira um, depois tira o outro, não é assim? Então, infelizmente, não é com alegria no coração que a gente apresenta um pedido de impeachment, mas a gente tem que apresentar porque o presidente dá motivo, dá motivos reiterados. A gente tem o Antônio Carlos de Freitas fazendo uma longa fala, eu vou resumir, mas ele está falando sobre a questão da frente do bloco da unidade de esquerda, mas lembrando que isso não pode ser confundido com baixaria, desqualificação e agressões absurdas entre os partidos, forças, movimento e personalidades que buscam essa unidade. Né? A Gabriela Lima diz, é uma honra ver vocês trazendo novidades sobre a resistência às maldades do inominável. Junto venceremos. E aí ela diz, lembra aí a nossa presidente Gleisi, que a militância aqui na Itália será constante e incansável. Ela que está aí encampando, aí, inclusive criou o Lula Day lá na Itália. Cheiro grande para você, Gabi. A Denise Valente, minha tia Denise, falando que quer dizer que esse acordo dos poderes tentando fazer o fascista ficar mais domesticado em troca dos cargos que vão nos matar cada vez mais. A gente tem também o Diego Monte falando com a gente de Ceará, e também a Liz Exposito dando bom dia, hashtag Fora Bolsonaro, o Messias Gomes dizendo bom dia, camarada, que felicidade de ver essa mulher guerreira na live. O José Pinheiro está falando com a gente de Mossoró, da CUT de Mossoró, dando tudo de bom para vocês. Cheiro grande para a Central Única dos Trabalhadores. A Lisa Exposito está falando com a gente de Cosmópolis, São Paulo. Cheiro grande para todo mundo que nos acompanha de São Paulo. A Susan Blue diz Curitiba junto com vocês, Curitiba contra Bolsonaro. A gente tem a Rosane Franco dizendo sim, é preciso uma frente ampla, tal como aconteceu no movimento da anistia. O Jorge Pinheiro diz, queremos tirar esses milicianos. A Rosa de Lourdes diz, ontem o companheiro doutor Lula foi agraciado por mais um prêmio pela Universidade de Rosário, da Argentina. A Rosiclé Martins, mamãe, aqui, cientista brasileira, dizendo em recente live, o chanceler Celso Amorim apontou que a penalização de crimes de Bolsonaro pelo STF podem ser mais eficientes do que os fóruns internacionais eram em Trump, mas que todos os caminhos são válidos. Mas concordo com ele que precisamos de eficácia e rapidez. O Silvio Prince manda a pergunta agora, ele diz que quer saber como a esquerda pode focar no que realmente é importante para o desenvolvimento do Brasil, como se voltar mais ao trabalhismo, ao nacionalismo e às demais, a educação, a saúde, etc. O que está acontecendo com essa esquerda que está aí aceitando as coisas e também aceitando um país estrangeiro instalar uma base em Alcântara no nosso território. O Zé Cláudio diz, fora miliciano, o nosso diretor-geral pede para lembrar que a gente agradece o apoio individual das entidades para manter o programa e sugere que quem pode fazer parte dessa rede de apoio entre em contato com o diretor da rádio pelo Zap 85996622120. A Valquíria Viveres diz, Bolsonaro está perdendo a força, tem uma plataforma que está tirando as fakes e ele está perdendo os patrocinadores. O Wilson Almeida diz, bom dia de Itabaiana, Sergipe. Parabéns pelo excelente programa. E a Verônica Nascimento diz que painel, destaque para a querida apresentadora e a presidente do PT, gratidão às forças dessas mulheres, acompanhando de Ilhéus, adoro Ilhéus, meu sonho de aposentadoria, sul da Bahia, no Nordeste, está na hora de Rodrigo Notinha, de repúdio para querer resolver uma questão com terapia de casal, uma vergonha, né? Enfim, Gleisi, vamos acenar agora para soluções, né? Que a gente já está bem avançado. Muitos comentários, a gente está tendo que selecionar, inclusive. Mas saber de você essa ideia de frente ampla. Acho que a gente tem que pensar sobre ela, né? Pensando não apenas na frente ampla, mas pensando com a dificuldade que nós temos dificuldade até para fazer atos unificados, às vezes, né? Então, a dificuldade da criação de uma frente ampla, a ideia das eleições municipais que estão aí postas, né? A gente não sabe o que vem para o cenário dela, né? Se vai ter, se vai ser adiado, inclusive, é uma questão que está levantada, né? E, por fim, uma ideia sobre a classe trabalhadora que está posta para nós, entendendo agora a ascensão do precariado, né? Dessa característica específica da classe trabalhadora e como um partido dos trabalhadores dialoga com ela para conseguir acertar o compasso na luta contra o fascismo. Por favor. Vamos lá. Não, eu primeiro, antes de tudo, queria resgatar uma fala do Conin sobre o nosso governador aí, que eu acho que é muito importante as medidas que o governador tem tomado, e especialmente essa questão do gás de cozinha. Aliás, nós temos um projeto de tabelamento do gás de cozinha,
Mas o tabelamento é um absurdo. Absurdo nada, absurdo é o preço do gás ficar R$ 80, R$ 90 e o povo ter que cozinhar com álcool. Isso é absurdo. Nós temos uma empresa que produz gás, temos competitividade, o custo do botijão de gás na Petrobras é de R$ 22. Não tem justificativa de chegar na ponta com esse preço. Então, nós temos uma proposta que tabela no máximo em 49. Eu gostaria muito que a Câmara votasse isso, porque isso tem impacto efetivo na vida das pessoas, no dia a dia, né? Então, queria cumprimentar o Camilo por isso. Bom, vamos lá, nós começarmos pela frente ampla. É o seguinte, um impeachment só é possível se você tiver correlação de forças para ele. Hoje, no Congresso Nacional, a maioria é conservadora, não é progressista. Os partidos de esquerda e os partidos progressistas têm lá, no máximo, 130, 140 votos. Então, para fazer um impeachment, nós precisamos da esquerda e da direita democrática. Essa é a grande realidade. Se a direita democrática, o centro-direita não vier, a gente não consegue fazer. Então, nós temos que utilizar as contradições que estão nesse campo para a gente poder acumular força. Portanto, isso leva, sim, a você ter uma frente ampla para você resgatar o pressuposto da democracia, que é tirar um presidente que atenta contra a Constituição, contra a democracia, contra as instituições. Eu acho que isso começa a se formar. Que nós não podemos esquecer, o pessoal que fala da frente ampla aí, que cobra gente, nós não podemos esquecer que o Bolsonaro é resultado do voto e do empenho dessa gente. Bolsonaro não teria, na extrema-direita, votos suficientes para chegar onde chegou. Ele precisou do voto da direita e da centro-direita. Muitos que estão reclamando contra ele hoje. Vamos lá ver. O presidente da Câmara e o presidente do Senado apoiaram Bolsonaro. O governador de São Paulo apoiou o Bolsonaro. Vários governadores que hoje reclamam apoiaram Bolsonaro. Grande parte dos deputados, a maioria, eu diria, que está na Câmara dos Deputados, apoiou o Bolsonaro. Então, nós precisamos de contradição nesse campo para poder fazer uma frente ampla. Elas começam a acontecer. E lembrar bem que uma frente ampla, ela é pontual, porque se ela for sem ter clareza do que nós queremos essa frente, ela não vai dar certo. Porque, por exemplo, eu jamais vou concordar com a linha da política econômica que o Rodrigo Maia defende. Eu jamais vou concordar com a linha da política econômica que Dória e outros governadores do Democratas ou do PSDB defendem. Eu não sou liberal. E acho que é uma tragédia o liberalismo para o Brasil, o neoliberalismo. É por conta desse neoliberalismo que deram o golpe na Dilma, que tiraram o nosso governo para implantar a ponte para o futuro e a desconstrução do Estado brasileiro. Nós estamos há 4 anos tendo o Estado como o grande causador dos males para a sociedade. Tem que diminuir o Estado, tem que acabar com política pública, tem que tirar direito de trabalhador. Aí, numa crise como essa, o que a gente começa a descobrir? Se não tiver o Estado, não tem proteção para ninguém. Se não tiver o Sistema Único de Saúde, não serão os planos de saúde e os hospitais privados que vão enfrentar a pandemia. O Sistema Único de Saúde, que hoje está enfrentando a pandemia, inclusive com os servidores públicos, que são tão criminalizados, foi desmontado, foi atacado durante esses 4 anos. Tiraram 22 bilhões do SUS. Tiraram os médicos cubanos que estavam aqui prestando assistência à saúde das pessoas. Então, é só para o pessoal entender um pouquinho por onde passa uma frente ampla. Então, é uma frente ampla para tirar o Bolsonaro? Ok. Mas vocês acham que a gente pode embarcar de mala e cuia nessa frente ampla para tirar o Bolsonaro e aceitar a pauta econômica que eles querem nos impor? Isso não. E até porque o pessoal que vai estar nessa frente ampla também tem que fazer uma meia-culpa, porque jogaram o país na mão da extrema-direita. Jogaram o país, entendeu? Nessa crise que nós estamos da política, ao fazer um impeachment sem base legal, e ao permitir que Bolsonaro fosse eleito do jeito que foi, com fake news e tudo. Então, gente, vamos fazer a frente ampla assim, nós vamos ter que negociar com o Rodrigo Maia, ele tem, como disse o Marcelo, ele tem obrigação de apresentar, mas não vai apresentar. E nós vamos ficar brigando com ele e vamos pedir para que apresente. Tem ação no Supremo para que ele apresente, o Supremo não quer fazer isso porque é intervenção em outro poder. Então, nós não temos essa governabilidade. Que governabilidade nós de esquerda temos?
lutar contra o estado de coisa que está aí, desmascarar e aproveitar as contradições. Mostrar o que significa Bolsonaro na destruição do Brasil. É desgastá-lo todos os dias para que a gente consiga construir um caminho que pegue gente que ajudou o lado de lá, mas pegue gente que estava do lado de lá, venha para o lado de cá e a gente consiga tirá-lo. Agora, não esquecer que a nossa luta é uma luta para não continuar essa destruição do Brasil, tem que desembarcar do neoliberalismo. Ou nós vamos apoiar os projetos do Guedes, que são encaminhados pelo Rodrigo e pelo pessoal da direita no Congresso Nacional. Eu não quero isso. Quero que o SUS se restabeleça, que o Estado brasileiro se restabeleça. Então, nós vamos construir essa frente ampla. E aí, Marcelo, eu acho uma tragédia o Mourão ser solução. Eu sei que é o que a Constituição prevê. Né? Sai o presidente, entra o vice, mas é farinha do mesmo saco, autoritário igual, fez um texto. Então, nós estamos lutando, não sei se a gente vai conseguir ter força, mas até para demarcar bem a posição, para que a gente aprove uma emenda constitucional que prevê a eleição em 90 dias de afastamento do presidente. Porque aí você afasta o presidente e o povo dá a solução, entendeu? Ah, mas é difícil aprovar? Não sei por que é difícil. O Congresso Nacional não aprovou a reeleição para o Fernando Henrique Cardoso? Não era também uma coisa difícil? Não era a mudança da regra do jogo no meio do jogo? E essa mudança, ela é mais progressista, ela é mais democrática. Então, nós temos que lutar, né? Lutar muito. Usar a coesão dos partidos de esquerda. Você me perguntou aqui quem que entrou. Foi o PT, o PSOL, o PCdoB, o PCB, o PSTU, o PCO e a UP. Foram 7 partidos, né? PDT e PSB já tinham entrado antes. Podiam ter assinado com a gente, preferiram não assinar, nós respeitamos. Eles tinham entrado individualmente com os pedidos de impeachment. E a gente tem feito um esforço para que a gente caminhe junto, né? Eu tenho me abstido, inclusive, de dar resposta ao Ciro Gomes pelo respeito que eu tenho ao PDT e ao Carlos Lupe, que é o presidente do PDT. Agora, eu acho que ele passa do ponto, né? O presidente Lula falou ontem que ele prefere o voto daqueles que odeiam o PT. Então, vai com Deus, paciência, o que nós vamos fazer, né? Eu acho que ele está cumprindo um papel muito feio de ser instrumento da extrema-direita para atacar a esquerda, para atacar o PT, para atacar Lula. É meio um papel de Roberto Jefferson, que já teve no país. Então, olha o caminho que ele pode seguir e aonde ele pode chegar. Nós precisamos juntar todos aqueles que querem lutar contra esse governo fascista, derrubar o Bolsonaro e construir uma política mais inclusiva no Brasil, um pouco mais inclusiva. Não pode ser esse projeto neoliberal, tem que ser um projeto que proteja o povo. Então, esse é o esforço que a gente tem que fazer e que nós vamos fazer e vamos conversar. Mas as coisas não acontecem assim. Quando o pessoal diz assim, a luta pelas diretas já, a luta pela democracia... Vamos lembrar que a luta pelas diretas já se deu depois de 20 anos da ditadura militar instalada, né? Um pouquinho menos. Mas foi isso, não foi 3 dias depois, 2 anos depois, 1 ano depois da ditadura. Foi um processo para juntar todo mundo e para fazer as coisas acontecer. Da anistia, a mesma coisa. Então, nós temos que agilizar esse processo, temos que focar nisso. E as eleições, gente, não podem ser o divisor desse movimento contra Bolsonaro. Se o PT decidiu ter uma candidatura, o PDT ter outra, o PSB tem outra, se nós não conseguimos unificar na eleição, vamos respeitar, mas vamos unificar na luta nacional, vamos unificar no enfrentamento a esse ser e a esse regime que está aí, nas medidas para o Congresso, nos atos nacionais. Então, eu penso que a gente pode mudar. E em relação ao país, nós estamos elaborando agora com a Fundação Perseu Abramo, com os nossos núcleos de acompanhamento de políticas públicas, um plano de reconstrução do Brasil. A gente já ofereceu todos os projetos mais imediatos, emergenciais, que a gente podia oferecer para enfrentar a crise, e agora acho que nós temos a obrigação, né, até porque já fomos governo, conhecemos o país, de apresentar um plano de reconstrução nacional, um novo modelo econômico, um novo modelo de políticas sociais e públicas, né, modernizados, para discutir com as outras forças políticas, para discutir aí com a sociedade brasileira. Ok, a gente tem muitos comentários, eu vou tentar resumir, porque não tem condição de eu ficar lendo aqui uns por um, gente, já nesse momento do
tempo, mas muita crítica vindo na questão realmente da postura de Ciro Gomes, né? Até porque a gente está aqui no Ceará, a gente conhece mais de perto, né? Então a militância está se manifestando nesse sentido, da postura de Ciro. Né? A gente também vê algumas pessoas preocupadas com a questão eleitoral, a disputa cultural, a disputa dos meios de comunicação também são pauta aqui entre os comentários. A gente vê também algumas comparações, né, com a questão de um projeto mesmo de administração, então o pessoal falando sobre os exemplos de outros países socialistas, né, e também a ideia de um projeto de nação, a criação de um projeto de nação, é uma preocupação aqui dos ouvintes, e continuam também falando bastante sobre essa necessidade, né, de entender se nós precisamos criar uma frente ampla pontual ou uma frente ampla para depois um projeto mais ampliado de frente ampla por parte do campo progressista. Coni, com você agora, vamos falar sobre isso, sobre projetos do Partido dos Trabalhadores, né, para essa disputa da sociedade nesse momento. Olha, Marina, eu concordo integralmente com o que a presidenta Gleice colocou. Digo para você que o nosso papel, a gente tem que ter, primeiro, muita nitidez do ponto de vista das tarefas de curto prazo e das tarefas de médio prazo. É o que, no jargão da política, a gente chama nitidez tática e nitidez estratégica. Né? Eu acho que, estrategicamente, nós temos que nos apresentar como um projeto de ruptura com o neoliberalismo, como uma alternativa ao sistema que está aí, como uma proposta antissistema. O PT nasceu na luta contra o capitalismo, e esse modelo que está matando as pessoas resulta muito disso, da desconstrução do projeto de desenvolvimento nacional que nós estávamos implementando, do estado de bem-estar social que nós estávamos implementando. Então, do ponto de vista estratégico, nós temos que ter clareza quanto a isso. Nós não comungamos com nada com essa política econômica que está em curso. A direita brasileira está tendo disputa entre personalidades por projetos de poder, mas ela não tem disputa programática nenhuma. Ela se une em torno de questões essenciais, como a subserviência aos Estados Unidos, como a defesa do mercado e, sobretudo, do mercado financeiro, o ódio ao PT e às esquerdas. Então, isso unifica eles todos. Nisso eles são iguais. E nós temos que apresentar um outro projeto, uma outra alternativa de um projeto nacional de desenvolvimento para o século XXI, com um programa que nos oriente, que trate questões como a reforma bancária, por exemplo. Os bancos nunca lucraram tanto neste país, mesmo durante a pandemia. Receberam agora 1,2 trilhões em 48 horas, Marcelo, enquanto que a pessoa que está precisando do auxílio emergencial de R$600 está sendo humilhada nas filas, pedindo CPF de filho de menos de 1 ano de idade para receber R$600, enquanto os bancos recebem trilhões, bilhões. Precisamos de uma reforma bancária no país, precisamos de uma reforma tributária para que a gente possa reverter para o andar de cima o custeio do Estado brasileiro, dividendos não pagam, grandes fortunas não pagam imposto, grandes propriedades não pagam imposto. Essas plataformas, os deliveries da vida, não estão sendo tributados, que também poderiam contribuir muito para o financiamento das políticas públicas no Brasil. Portanto, nós temos que entender que, do ponto de vista estratégico, nós não temos nenhuma concordância com essa política que está aí. No curto prazo, do ponto de vista tático, eu acho que o centro da nossa tática, primeiro, defender a vida, enfrentar a pandemia, estar ao lado do povo brasileiro, ser solidário com as pessoas nesse momento de dor, de perda, já são milhares de vidas que essa pandemia tirou. Segundo, o fora Bolsonaro, até porque para enfrentar a pandemia nós vamos ter que tirar o Bolsonaro, porque ele atua junto com o vírus, ele atua junto com a pandemia, ele atua numa necropolítica de propagação da morte, da indiferença ao que o povo brasileiro está fazendo. Então, a defesa da vida, o fora Bolsonaro, a defesa da democracia, e nós não vamos deixar também de fazer a denúncia ao neoliberalismo. Essa é a nossa pauta tática. E aí, do ponto de vista, a gente combina movimentos, um movimento mais amplo de aliança com quem quer tirar o Bolsonaro, defender a democracia e defender a vida, e
com a clareza de que temos uma aliança estratégica, que não é pontual, que é definida, que é histórica para a construção de um novo projeto para o Brasil. Eu entendo que essa, Marina, tem que ser a nossa condução e vejo na liderança da presidenta Gleice toda a clareza contra isso, firmeza e capacidade de nos conduzir nessa travessia. Ok, a gente tem comentários chegando, gente saudando a gente de Maranhão, do Pernambuco, do Piauí. Tem muitos elogios a Gleice, gente pedindo, inclusive, para bater foto com você, Gleice. Eu tenho fãs, pelo visto, pelo Brasil inteiro. Coninho também está bem cotado aqui, viu, Coninho? Todo mundo aqui saudando também, bastante gente. E a gente falando sobre ecossocialismo, sobre a necessidade do ecossocialismo, não é? Enfim, são alguns dos comentários que eu estou tentando resumir e eles já estão aqui filtrados pela produção que está tirando das outras páginas. Não tem jeito, Marcelo Chu. Estamos de 3 horas de programa hoje. Seus comentários, Marcelo Chu. Bom, os nossos desafios, então, são enormes, né? Ficam postos aí pela presidenta Gleice e pelo presidente Conin. Nesse sentido, eu acho que a BJD ela pode emprestar uma boa contribuição. É uma associação diferenciada, ela está no fórum, mas ela está na rua também. Inclusive, acho que isso é o que a difere de outras organizações políticas, jurídicas, né? A gente tem uma visão muito clara de futuro que a gente quer construir para o país, uma visão política que a gente quer sedimentar, e estamos à disposição, presidenta, da Fundação Perseu Abramo para ajudar, para apoiar naquilo que for necessário, e aqui também do Estado do Ceará, presidente Coninho, sempre à disposição. Quando eu falei do Mourão, presidente, não foi defendendo o Mourão, não. Assim, não, entendi, claro. Nem se tivesse interesse o caminho, nós íamos também, viu, Marcelo? Porque eu concordo com você. Às vezes a luta é por partes, né? Primeiro uma, depois outra. Eles inventaram essa lógica para tirar uma presidenta legitimamente eleita sem crime de responsabilidade, né? E agora essa lógica pode ser utilizada uma vez que o presidente todo dia dá um motivo a mais, que justifica a responsabilidade. Mas, assim, é lógico que tá muito longe de ser o que a gente gostaria. Aliás, não será nunca. É um militar do mesmo jeito. A diferença é que talvez seja do alto escalão, enquanto o outro é do submundo da polícia do Rio de Janeiro, assim, do baixo nível mesmo, e como colocou o Coninho, um defensor da necropolítica. Mas eu acho que a solução mesmo é essa, de você repensar saídas constitucionais que alavanquem uma solução melhor para a população. E, claro, que uma reforma constitucional nesse sentido seria mais apropriada. Se há a possibilidade de fazer o debate no Congresso ou não, é uma outra discussão que requer um momento de trabalho, de diálogo entre as forças progressistas e até a direita democrática, como a senhora colocou. Nesse sentido, também, assim, eu digo assim, ainda que vá ter, por exemplo, uma ação do STF, o Rodrigo Maia não receba o impeachment, e vá ao STF uma solicitação de prevaricação que seja, né? E o STF negue, né? Nós vamos lutar para rotular no Rodrigo Maia a pecha de responsável por isso que está aí, né? Assim, se ele não quiser, justamente, também fazer valer as prerrogativas que ele deve fazer valer em respeito à população, a gente vai construir também, e a BJD vai estar junto dessa construção política, de levar para ele a responsabilidade pela manutenção desse governo genocida. Vamos ser bem claro, é um governo que trabalha hoje está trabalhando pela morte, pela eliminação da vida, na medida em que distorce todas as informações sobre a pandemia, que estimula o boicote às medidas de prevenção, que não facilita o trabalho dos governos estaduais, como bem colocou aqui o presidente Conin, na obtenção dos recursos, dos equipamentos, não facilita a vida da população na hora do recebimento do crédito que faz jus. Então, é um governo realmente que está trabalhando hoje contra a vida das pessoas. O presidente todo dia faz isso, e se o presidente Rodrigo Maia não aceitar este pedido, que foi elaborado por uma série de juristas importantes, por vários partidos políticos, por centenas de organizações da sociedade civil, ele vai também sofrer as consequências políticas da sua opção equivocada, que eu imagino. Mas dizer aqui, já terminando, que eu sei que a Marina vai me
terminar o programa logo, que foi uma honra muito grande, presidenta, dividir esse momento de debate com a senhora. Venha sempre. Esse programa, ele é um programa dos movimentos sociais do Ceará, é bancado desde a época do golpe da presidenta Dilma, quando a gente percebeu que nós precisávamos fazer uma comunicação mais capilarizada com aquela associação bem distante que não tinha uma possibilidade de interação grande com a sua base, ou mesmo divulgar uma informação, fazer um debate de uma maneira diferenciada. Então, ele está crescendo e a gente agradece demais a honra de tê-lo aqui. Presidente Coni, da mesma forma. É uma honra e eu estou à disposição sempre que for necessário. Marina, obrigado. Obrigada, Marcos. A gente faz o nosso barulhinho, como diz o nosso querido Benedito Bezerrildo, né, que foi companheiro do jornal Mutirão. A gente somos as novas gerações de mutirões aí da imprensa alternativa, funcionando há 4 anos e tentando aí fazer nosso som truar. Inclusive, vou abrir, então, aqui os últimos comentários para dizer que um comentário vindo do MST a gente tem que tapete vermelho também. A Aline está lembrando a gente de que a gente tem que ocupar as redes, então é uma lembrança importantíssima, já que não podemos ocupar as ruas, vamos ocupar as redes e defender nosso projeto. E aí ela manda para a gente uma hashtag que eu achei interessante. Ela diz, hashtag fique em casa, não em silêncio. A gente, obviamente, tem que ler um comentário desse. Também vou ler mais 2 elogios aqui, porque um elogio faz bem para a pele, faz bem para a alma, faz bem para o coração, então vou ler, que a gente termina, ganha o nosso final de semana, né, não, Marcelo? O Jorge Pinheiro está falando, Gleise, diga ao presidente Lula que Jorge Pinheiro, daqui de Mossoró, gostaria muito de tirar uma foto com ele. Não posso deixar de ler um pedido desses. Né? A Maria Luziane dizendo parabéns ao programa Democracia no Ar por trazer essa discussão tão pertinente nesse momento da presença dessa imbatível mulher que sempre está no embate desse desgoverno. Obrigada, Gleise, por você existir. Um carinho desse a gente não pode deixar de ler, né? E também a gente tem um outro aqui, Jorge Souza, dizendo por Gleise, por ser mulher, feminista, guerreira e defensora dos direitos trabalhistas e sociais, minha admiração e respeito. Então, a gente tem todos esses comentários, alguns elogiando, inclusive, o canal, esses me deixam vaidosa, mas eu vou vir, então, as considerações finais de Gleise Hoffmann, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT, com você, Gleise. Marina, Marcelo, Coni, prazer muito grande estar nesse debate com vocês. Agradecer muitíssimo aí as mensagens que o pessoal mandou, de carinho, de apreço, de força. Vocês sabem que isso nos motiva muito, né? A trabalhar, a lutar, enfim, saber que tem uma militância, tem um pessoal que pensa como a gente, que está lutando aonde está vivendo, aonde está trabalhando. Então, ou seja, nós formamos uma grande rede, cada um com a sua missão, cada um no seu pedaço, fazendo essa luta. Então, isso é muito gratificante e quero agradecer, elogiar, parabenizar as entidades que sustentam aí essa rede democrática de comunicação. Elogiar você, Marina, pela disposição, pelo trabalho que faz, a forma de apresentação, a militância que tem, muito legal, né, a dinâmica. Agradecer, Marcelo, mais uma vez a BJD. A BJD tem sido fundamental na nossa luta, né, em apoio às entidades, aos movimentos sociais, às causas progressistas, porque isso faz toda a diferença. E, inclusive, essa peça de impeachment que leva a sua assinatura também, muito bem lembrado aqui. E o PT do Ceará, o Conin, nosso deputado Guimarães, nossa deputada Luiziane, enfim, todos os nossos deputados parlamentares que têm atuado, que são firmes aí no enfrentamento ao governo Bolsonaro e que têm ajudado muito, né, nacionalmente o partido a enfrentar essa luta. Então, agradecer, dizer que a gente sempre tem que ter esperança, o momento é duro, é difícil, mas ele também pode ser uma oportunidade para a gente desembarcar desse neoliberalismo, ressignificar o papel do Estado, defender as políticas públicas e apresentar um outro projeto para o país. Acho que isso que é importante. E vou levar os abraços aí para o Lula, os abraços, carinho que o pessoal demonstrou também. Muito obrigada, viu?
A gente que agradece demais. Uma das poucas vantagens que a gente está tendo nesse período é poder, pelo menos, viajar um pouquinho para o Brasil e conversar com os corações de luta Brasil afora, nesse formato especial do Democracia no Ar. Coninho, pessoal que, inclusive, querendo saber cadê o candidato a prefeito de Fortaleza, do Partido dos Trabalhadores, são os últimos comentários, eu queria essas considerações finais. Marina, quero agradecer o convite mais uma vez, é sempre um prazer participar desses debates tão qualificados que vocês estão fazendo aqui no Democracia no Ar, todos os dias. Cumprimentar o Marcelo, esse jurista que muito orgulha a nós todos, advogados aqui do Ceará, Marcelo. Receba aí o reconhecimento de nós pela sua dedicação, pela sua capacidade de expressar o compromisso com a Constituição, o compromisso com o Estado de Direito, com a democracia, através das suas manifestações. A presidenta Gleisi, agradecer pela disponibilidade de estar aqui no Ceará, debatendo conosco, dialogando aqui com esse canal tão importante para a esquerda e os movimentos sociais do Ceará. O debate de Fortaleza, ele está em curso, o vereador Guilherme, o nosso presidente, está conduzindo, o PT vai fazer o seu encontro de tática e escolha de candidaturas no prazo fixado pela direção nacional até o dia 5 de julho, e tem apenas uma candidatura escrita, que é a da deputada Luiziane Lins. Então, acho que a gente está caminhando bem aqui em Fortaleza, mas a prioridade no momento é enfrentar a pandemia, é estar junto com o povo de Fortaleza nessas dificuldades agora que nós estamos enfrentando, mas no momento certo o PT com certeza estará apresentando alternativa para a cidade e na expectativa da gente voltar a governar Fortaleza. Então, aí meus cumprimentos a todos e agradecimentos aos que nos acompanharam aqui nesse debate. Muito obrigado, Marina. Marina, eu fiz uma referência aqui aos nossos deputados, ao Guimarães, que é o nosso líder da minoria na Câmara, meu grande companheiro de bancada aqui, a Luiziane, e tem também o José Ayrton, né? São 3 deputados federais nossos que são valiosíssimos aqui na luta contra esse governo de destruição do país. Ok, abraço aqui transmitido. Coninho, obrigado pela sua participação, nosso querido presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. E a gente tem também aqui o pessoal falando de aprovação da lei, a Michele Meire dizendo pela aprovação da lei emergencial da cultura já, o pessoal preocupado com a questão, né, dessa indústria, que é uma indústria importante no nosso país e que Bolsonaro ataca e vem atacando cada vez mais, e que, inclusive nos lugares, como aqui no estado do Ceará, onde houve aprovação de valores para serem dados aos artistas, né, através da nossa Secretaria de Cultura, tanto estadual quanto municipal, estão sofrendo ataque dos bolsonaristas e da bancada ligada a ele aqui no estado. Vai para a pauta semana que vem, o projeto. Ok. Marcelo Shoa, você quer acrescentar mais alguma coisa? Você fez aquelas considerações finais, mas eu não vou deixar de sentar um chorinho a mais. Vamos lá. Foi muito bem. Eu vou utilizar, então, para ser bem... O do Paraná não vai gostar do que eu vou dizer, não, mas, olha, presidente Gleisi, eu já disse isso para Rosário, Varinho do Rosário. Fique sabendo que, se a coisa estiver muito difícil lá, venha para cá, viu? Nós, aqui no Ceará, o acolhimento vai ser imediato. Aqui o caminho está construído, aqui não tem discussão. Graças a Deus que o presidente Coninha, a gente está conseguindo levar adiante um projeto diferenciado. O governador Camilo está dando show nesse momento difícil, embora os números do Ceará sejam tristes, lamentáveis, mas não creio que haja quem negue que o governador tem sido um homem extremamente diligente na condução dos interesses da sociedade cearense. E aqui essa perspectiva que o presidente Coninha disse, com toda dificuldade, o PT caminhando, o PT lutando e com a perspectiva de governar Fortaleza diretamente. Ainda que não governe diretamente, a situação aqui ainda está no campo progressista. Então, eu tive uma conversa com o governador Tasso Genro na semana passada e disse para ele, olha, se serve como consolo, a gente olhava para o sul do país um tempo atrás e imaginava por que esses caras estão, como é que eles estão conseguindo fazer aquilo lá, com a distância muito grande, mas o tempo passa, a gente dá a volta por cima, a gente vira página, já foi mais difícil, eu tenho certeza que sob a sua liderança nós vamos retomar o processo correto, colocar o pingo nos is dessa nação e construir o Brasil que a gente quer para todo mundo.
Né? Muito obrigado novamente pela oportunidade. Marina, um beijo grande. Toda quinta nós estamos aqui com muita honra. Lembrando, então, a todo mundo que esteve nos acompanhando, que segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, a gente tem mais uma edição do Democracia no Ar em Quarentena. E, como sempre, eu vou terminar pedindo a vocês que lembrem que a questão do isolamento social não é isolamento de coração, que o campo progressista não é ódio, a gente tem, por princípio, o amor ao próximo e, portanto, a gente tem que se manter solidário, não ir para as redes com ódio, mas ir para as redes sociais com convencimento, disputar esse campo, né? E enfrentar, lembrando que a gente tem que ficar em casa, fazer a higienização devida, segurar a luta dos nossos governadores que estão mantendo a quarentena nos nossos estados aqui do Nordeste e nos demais estados do Brasil que tenham governadores que estejam preocupados com a questão da saúde pública. Mandando aqui um último abraço ao cacique Tabajara, dizendo que o povo indígena Tabajara da Paraíba está presente aqui com a gente. E a Rosicléia Martins dizendo PEC 37, manda um ponto de interrogação. Eu vou ficando por aqui. Marina, queria agradecer ao Coni pela gentileza das palavras, meu companheiro. Você sabe, nós estamos juntos. Conte com a gente aqui para a construção da formação, desse planejamento estratégico que você colocou a longo prazo, médio prazo. Reiterando aqui, presidente Gleisi, nossa total disponibilidade nesse projeto. E vamos lá, vamos embora, meu povo, curtir o que resta da nossa sexta-feira e lutar bastante. Cheiro grande a quem nos acompanha através da nossa página do Facebook, Democracia Participativa CE. Vocês estiveram aí curtindo, compartilhando e comentando, afinal de contas, também são comentaristas desse programa. Um abraço bem grande para quem esteve através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Fico por aqui, segunda, 10 horas da manhã, mais Democracia no Ar em Quarentena. Beijo grande a todo mundo. Muito obrigada aos nossos convidados de hoje.